Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Não tenho o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reinará o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu venho que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reinará o Espírito sobre a carne. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida
vida com conceitos. Paz do Senhor a todos que nos ouvem nesta noite. Nós somos um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso superintendente do Departamento de Juventude é o pastor Adriano Lisidônio. Nós somos da área Pinheiro, onde tem como pastor de área o pastor José Ávila. Glória a Deus, eu sou o irmão Alex, líder de jovens da área Pinheiro. Nesta noite estaremos aqui, nós estamos com uma equipe abençoada aqui, Deus nos abençoou em virem vários irmãos e irmãs, onde nós vamos estar meditando sobre um assunto muito importante. Mas antes de entrar no assunto, eu quero apresentar as irmãs que estão aqui comigo. Nós vamos dividir em três partes essa programação, este conteúdo, glória a Deus, para que cada irmão consiga trazer algo que recebeu da parte de Deus sobre este tema. Mas qual é este tema antes de apresentar as irmãs? Glória a Deus, para você já ir pensando, já ir nos ajudando aí, você que crê no mesmo Deus que nós cremos, crê no poder do nome de Jesus Cristo, vai orando aí também para que Deus revele algo sobre esta palavra para você também. Glória a Deus. E o nosso tema é: já pequei, será que Deus ainda me ama? Meu Deus. Mas antes vamos apresentar aqui a irmã Nicole. A paz do Senhor, irmã Nicole. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a cada um. Amém. E aqui do meu outro lado está a irmã Isabelle. Paz do Senhor, irmã Isabelle. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, irmão Alex. Glória a Deus. Nosso texto bíblico para este assunto está em Romanos capítulo 8 e versículo 1. E eu vou pedir para uma das minhas irmãs aqui ler este versículo. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 1 é a introdução, né, o texto áureo deste tema que a gente tem nessa noite. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Olha que interessante. Não há condenação para aquele que está em Cristo, mas que também não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, parece algo muito simples, mas a gente tem muito a aprender através deste assunto, deste tema e deste versículo. Glória a Deus. O peso da culpa escondido. Quando nós pecamos, quando nós cometemos algo errado, você que faz parte da juventude, você que faz parte do Ministério de Restauração, você que crê em Cristo e busca ter uma vida segundo os mandamentos de Deus. Quando nós nos deparamos com um erro, quando nós nos deparamos com um pecado, como nós nos sentimos? O que eu sinto quando eu peco? Glória a Deus. E normalmente nós vamos nos sentir acusados, às vezes até de uma certa forma rejeitados por Deus. Mas será que essa é a visão de Deus? Será que este é o sentimento de Deus? Glórias a Jesus. Existe um salmo, eu já vou passar para as jovens também comentar, um salmo lá no número 32, versos 13 e 4. Você tem liberdade de nos acompanhar aí com a sua Bíblia na sua casa. Glória a Deus também. Lembrando, não esqueça de curtir essa live. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você seja notificado sempre que alguma live, algum estudo, alguma programação esteja sendo transmitida. E também você tem toda a liberdade em nos ajudar através do chat, através aí dos comentários que nós vamos estar lendo em breve. Glória a Deus. O que está escrito, irmãs, em Salmo de número 32, versos 3 e 4? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha que interessante, irmã Nicole e irmã Isabel. O salmista aqui ele está dizendo que enquanto calei os meus pecados,
enquanto mantive um certo silêncio relacionado ao meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. Então, o que o salmista está dizendo aqui? O fato de eu calar os meus pecados, de eu ficar em silêncio em relação aos meus pecados, como escondido lá no meu interior, como sem ser algo que eu dê liberdade para que seja trabalhado, houve algo terrível no meu interior, houve algo terrível até no meu corpo, foi algo insuportável, glória a Deus. As irmãs querem já comentar sobre isso? Fiquem à vontade, senão eu vou falando aqui, só Jesus na causa. Glória a Deus, pode falar. A gente às vezes fica se perguntando, será que Deus ainda me ama depois de eu ter pecado? O peso da culpa é tão grande que parece que Deus se afastou da gente, né, irmão Alex? Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra em que o amor de Deus não muda quando nós pecamos. Ele não muda. Quero pedir para vocês dois lerem Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Romanos o quê? Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor. Amém. O amor de Deus é constante. Ele não depende do que fazemos, mas de quem Ele é. Pode qualquer coisa vir, mas Deus não nos abandona. Deus continua nos amando. Glória a Deus. Alguém também pode ler em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Eu li bastante versículos hoje. Glória a Deus, coisa boa. É através da palavra, né? A palavra é quem vai nos revelar as verdades de Deus. Glórias a Jesus. Isaías o quê? 59, versículo 2. Misericórdia. Glória a Deus. Quanto a irmã acha, coisa triste, né? Quando nós cometemos um erro, né, irmã Isabel? E ficamos naquele dilema, e agora a gente se sente envergonhado para orar. Parece que a gente olha, meu Deus, como é que eu vou orar agora? Como é que eu vou dobrar meu joelho e falar com Deus se eu pequei, se eu falhei, se eu errei com Deus? Né? A gente se sente envergonhado, se sente constrangido. E há uma batalha terrível dentro disso, aonde o nosso inimigo ele começa a acusar. E ele começa a colocar aquele sentimento, aquele pensamento de o que tu vai fazer na igreja? Olha quem tu é. Eu mesmo, antes da irmã ler, vou aproveitar esse espacinho aqui, eu mesmo, quando Jesus estava trabalhando na minha vida, me libertando, eu fui liberto do mundo das drogas, do alcoolismo, de muitas coisas. E quando eu já estava no limite, eu estava numa situação terrível, eu estava num limite, num extremo, eu tenho 1,90 m, eu estava pesando ali menos de 70 quilos. Para ter uma ideia da situação que eu estava, era só cabeça e orelha. E estava assim numa condição terrível. Eu estava aí com outros problemas sérios. E eu ia na igreja porque eu lembrava que só Jesus na minha vida. Eu lembrava que era só Deus que podia fazer algo na minha vida. E daí o que acontece? Eu comecei a ir nos cultos. Eu ia na igreja, saía da igreja, voltava para a vida que eu tinha. Voltava para o alcoolismo, para a drogadição e todas as outras coisas que os irmãos sabem que existem na vida de uma pessoa que está nessa condição. E o que acontecia? O inimigo, Satanás, ele falava no meu ouvido, viu? O que tu quer lá na igreja? Teu lugar é aqui. Essa é a tua realidade. Tu é isso, tu é assim. Para ti não tem jeito. Mas também o Espírito Santo
falava para mim, não, tu tem jeito sim, eu posso fazer algo na tua vida, não desiste, eu estou contigo, eu vou te transformar. E graças a Deus, hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Deus, com alguns quilinhos a mais, né, irmã Cristiane? Alguns quilinhos além dos 60 e poucos quilos que eu estava naquela época. Amém? Pode Glória ler, a então. Deus. É Isaías 59, Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Para que vos não ouça. Glória a Deus. Então, como o irmão Alex falou que o pecado faz a gente se sentir culpado, envergonhoso de Deus. A gente pode ver como Adão e Eva, quando eles comeram aquele fruto que não era para comer, e eles comeram, eles ficaram com vergonha e se esconderam de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já sentiu vontade de se esconder de Deus quando vocês pecaram, algo que vocês fizeram de errado? Eu já? Muitas vezes, né? É muito vergonhoso quando a gente faz um pecado e se esconde de Deus. Mas nem tem como se esconder de Deus. Não tem como. Glória a Deus. Alguém pode também ler em 1 João, capítulo 1, versículo 9? Glória a Deus. Boa essa pergunta. Pra gente até se olhar, né? Bom, se eu tô com vontade de me esconder de Deus, alguma coisa errada tem em mim, não em Deus. Mas é só Deus que pode transformar essa condição, né? Sim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Então, arrependimento é o caminho de volta. Deus não espera a perfeição em nós, porque a gente não é perfeito, mas Ele espera a sinceridade em nós. Podemos ver um exemplo bíblico de Davi, que ele pecou, mas quando ele se arrependeu, Deus restaurou ele. Está lá em Salmos, capítulo 51. Glória a Deus. Vamos ler. Salmos, capítulo 51. Salmos de número 51, versículo 1. Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então podemos ver que Davi ele pecou, se arrependeu, pediu perdão para Deus, e Deus ainda continua amando ele. Assim com nós, a gente peca, pede perdão para Deus e Ele ainda continua nos amando. Não é só porque a gente sabe que Deus vai nos perdoar que a gente vai fazer isso no cotidiano, todos os dias, todas as horas, o mesmo pecado. Isso vai acabar nos afastando de Deus. Isso vai acabar com que Deus não nos perdoe mais. Então, para que a gente não faça toda vez esses pecados, para que a gente não venha pensar nesses pensamentos enganosos. Glória a Deus. Vamos estar lendo também Lucas, capítulo 15. Aleluia. Meu Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Glória a Deus. E realmente, né, irmã Isabel, o Fernando está falando, esse se esconder, né, de Deus vai nos impedir de receber o perdão. Como que eu vou receber o perdão se eu estou escondido de Deus? E só Deus pode me perdoar. Só Deus pode mudar essa minha situação, me ajudar a vencer esse pecado. Então eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso deixar de ir na igreja, eu não posso deixar de orar porque eu falhei. Porque é através de ir na igreja, é através da oração, é através do jejum, é através da palavra que eu vou encontrar o caminho para vencer. E o caminho é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nem Jonas também, quando Deus chamou ele para pregar lá para uma cidade, ele se escondeu de Deus. A Nínive. Mas não tinha solução de como se esconder de Deus. E Deus acabou pegando ele. Deus e foi lá se e arrependeu. Ele orou para Deus. Oi, Deus, ele não pode ler. Lucas 15, versículo 20.
E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. Então, aí fala sobre a história do filho pródigo, que ele é a maior prova, né, de que Deus corre em nossa direção quando decidimos voltar. O amor dele não é um amor que aponta que nós pecamos, não é igual o diabo que aponta coisas em nossa vida, mas é algo que alcança e restaura nossas vidas. Então, para que nós não venhamos deixar o inimigo colocar em nossa mente que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus aponta os nossos pecados, que a gente não adianta a gente se arrepender diante dele, porque ele vai nos apontar, nos acusar depois. Para que a gente não venha ter esses pensamentos que o diabo coloca em nossas mentes. Porque Deus não é assim, Deus não é igual ao diabo. Amém? Glória a Deus. O último versículo em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Então, quando a gente está no nosso pior momento da nossa vida, na nossa pior dificuldade, que todos nós já passamos por isso, Deus nos ama o suficiente para amar Jesus. A gente pode até cair, mas o amor de Deus não caiu por nós. Ele ainda nos ama, Ele ainda nos chama, Ele ainda quer nos usar, Ele ainda quer... Ele quer nos usar para a gente continuar firmes na presença dele. Ser presente em nossas vidas. Glória a Deus. Agora, a irmã Nicole fala um pouquinho agora também sobre o Salmo 139, 23 e 24, que nos mostra que só trazendo a luz podemos ser restaurados. Vamos ler esses versículos? Daí a irmã pode trazer aí também o seu comentário sobre isso. Salmos 139, verso 23 e 24. A irmã Isabelle trouxe aqui um panorama muito completo sobre o que a gente está falando, muito bom. Glória a Deus. Cento o quê? 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa interessante, né? O salmista aqui, ele diz: olha Deus, olha para o meu interior, olha para mim, olha para as minhas falhas, lá para o meu íntimo, para o mais profundo de mim. E o Senhor olha se há algo ali que está errado, algo que não te agrada, que o Senhor agora me guie por um caminho reto, um caminho que te agrada. É isso que o salmista está pedindo para Deus. E o salmista ele ainda entende que tem algo errado, né? Mas para ele pedir para Deus ainda, ele reconhece que ele é um pecador e que ele erra. Que Deus ainda tem que agir ainda. Bênção, né? Pode continuar. Não pensei que você ia falar mais alguma coisa, mas amém. Irmã Isabelle, a irmã pode ler em Miqueias, capítulo 7, e no versículo 18 até o 19. Glória a Deus. Então não adianta ficar escondendo aquilo que nós falhamos, a nossa fraqueza, porque Deus já sabe, Deus já viu, Deus já sabe que nós somos fracos, mas Ele quer que nós chegamos a Ele como um filho que confia no Pai e que entende, crê que o Pai tem poder para fazer algo na sua vida. Glória a Deus. Então, se você tem sido acusado pelo inimigo, se você tem se sentido constrangido em poder estar na presença de Deus, saiba que existe um caminho para você vencer esse sentimento. É colocando essa fraqueza, essa dificuldade diante de Deus.
E Deus é poderoso para transformar isso. Hein? Pode ler. Miqueias 7, capítulo 7, do versículo 18 até o 19. Amém. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião dos restantes da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. No versículo 19, né? Acabei colocando o versículo 18, mas era só o 19. No versículo 19 a gente vê, né? A palavra de Deus fala que Deus, ele pega os nossos pecados e ele joga lá no mar. No mar, talvez o esquecimento. Deus, ele apaga o nosso pecado quando a gente entende que a gente errou. E quando a gente pede perdão para Deus, se arrepende de coração, Deus, ele joga o nosso pecado lá no mar do esquecimento. Para Deus perdoou e ele apaga aquilo ali, ele esquece. Ele joga lá no mar do esquecimento. Que coisa maravilhosa, né? A gente pecou, errou lá, se arrependeu, pediu perdão para Deus, assim, de todo o nosso coração, e Deus, ele já fala pra ti, ó, tá perdoado. Eu não vou te acusar. Assim como a irmã Isabelle falou, né, que Deus, ele não acusa, mas Deus, ele nos ama. Deus, ele nos conforta. Quando a gente peca, Deus tá lá, pronto, com os braços abertos lá pra nos perdoar, né? Coisa maravilhosa isso. Eu fiquei meditando nessa palavra e eu fiquei pensando, Deus é bom demais. Por causa que, olha que coisa maravilhosa. Não tem palavras para explicar isso. Mas eu quero ler lá também com os irmãos em João, capítulo 18 e versículo 10. Do versículo 10 até 11. João 8, 10 e 11. João 8, 10 e 11. Capítulo 8, versículos 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, né? Aqui a gente vê que Jesus, ele foi lá, perdoou a mulher. E além dele perdoar a mulher, ele ainda falou pra ela: vai e não peca mais. Vai, tu pode ir, tu tá pronta, tu pode ir pra começar algo novo. Só não peca. Começa a agir de uma maneira diferente pra te não pecar mais. Começa a se policiar pra não pecar. Começa a... mas foge as palavras, misericórdia. Jesus, ele... Oi, irmão Alex, me ajuda, irmão. Jesus, ele é o advogado, né? Para vigiar, né? Jesus manda ela vigiar agora, buscar não continuar naquela vida de pecado que ela estava naquele outro momento, por causa que agora ela havia tido um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Jesus, ele foi o advogado dela quando veio lá aquela multidão, né, para tirar a pedra nela. E Jesus... Sabe que esse versículo, logo que eu me converti, ele falou muito comigo. Por causa que eu me converti e continuei no bairro onde eu morava. E tinha um irmão que ele me convidava: irmão Alex, vamos evangelizar, vamos aonde? Vamos lá em tal lugar. O lugar onde eu vivia muito antes de me converter, onde eu fazia muita bobagem. Onde eu era escravo de Satanás. E eu pensava: meu Deus, como é que eu vou lá entregar jornalzinho da restauração para aquelas pessoas? Eles vão me olhar, eles vão me acusar. Aí, essa palavra, ela falou comigo, que Jesus não me acusava. Já tinha sido jogado no mar todo o meu pecado, porque eu havia me arrependido, agora eu era uma nova criatura. E isso foi tremendo, por causa que pessoas que conviviam comigo me olhavam e diziam: mas tu não é o fulano?
Não é aquele assim, sou eu mesmo. Tá, e o que aconteceu contigo? Aí eu dizia, e juntava coragem lá do fundo. Tive um encontro com Jesus. Jesus me salvou. Minha vida Glória a foi Deus. transformada. Então, eles não tinham poder de me acusar. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hein? Amém. Glória a Deus. Vou pedir para a nossa irmã ali da operação ali, de som ali, da técnica, né? Para ela fazer um intervalinho, só para nós trocarmos a equipe aqui, para a gente poder estar dando continuidade nesse assunto, amém? No próximo bloco, não sei se é assim que se chama, nós vamos estar falando sobre a pureza e restauração e também a graça e o perdão. Glória a Deus, amém, irmã? Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Glória a Deus, agora com a segunda parte da equipe, né? Glória a Deus. Irmã Letícia, paz do Senhor. Paz do Senhor a toda a juventude, Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, irmã Ana, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, todos os irmãos que estão ouvindo. Que Deus abençoe cada um. Amém, glória a Deus. Rapidamente, antes de nós entrarmos aqui, ou melhor, darmos continuidade no nosso assunto, vou pedir para a irmã Ana estar dando uma olhadinha ali nos comentários, né, da live, dando uma saudação para os nossos irmãos também. O irmão Luiz Carlos, da nossa área, Pinheiro, está nos ouvindo. Deus abençoe. O irmão Joel Oliveira. Nosso pastor José Ávila, paz do Senhor junto e vídeo logado. O irmão Elias, ouvindo de casa hoje. Ah, hoje ele está em casa. Esse aqui. Henrique A irmã Ilza. e Nilza. A irmã Ilza. A irmã Tânia Gomes, glória a Deus. Glória a Deus. Beatriz Souto, Glória a aleluia. A irmã Miriam, a mãe da irmã Nicole. Deus. Glória a Deus. E a irmã Amanda, da área Santa Cruz do Sul. Glória Aleluia. Clênio. Clênio. Paz do Senhor. Paz, oração e união, Deus na frente, área de Barra. Barra do Ribeiro. A irmã Suelen, Glória, glória a Deus. Fernando, glória a Deus. E o irmão Eliel, glória a Deus. O Bênção pai programação. dela, o pai da moça. Meu pai. Essa é Mariel. Pai da irmã Ana. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós estamos então falando, já pequei, será que Deus ainda me ama? Falamos agora com a irmã Isabel e com a irmã Nicole, falamos sobre o peso da culpa escondida, o peso que nós carregamos quando não confessamos, quando não levamos a Deus. E vimos também que somente levando a Deus nós somos capazes de alcançar a graça, o perdão, a misericórdia, a vitória sobre a nossa fraqueza, sobre o nosso pecado. Glória a Deus. Mas também nós precisamos da pureza e restauração. Por isso nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Vamos ler o 10 e o 11, poderia ser o 9, 10 e o 11, mas por causa do tempo vamos ler o 10 e o 11, por favor.
Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Então, no resumo, eu peço que as irmãs tenham liberdade de transmitir aquilo que Deus já lhe deu. Observe que todos nós viemos do pecado. Independente se você nasceu na igreja, um dia você precisou ter um encontro com Cristo. E antes desse encontro, você vivia em alguma espécie de pecado, seja mais avançado, como era o meu caso, ou quem sabe não tanto. Mas o que acontece? Após ter esse encontro com Cristo, nós somos transformados, nós somos lavados, nós somos purificados, nós somos limpos. E agora nós já não vivemos mais naquela condição, porque fomos restaurados, fomos purificados por Deus. O jovem pode até ter caído, mas em Cristo existe lavagem, santificação e justificação. Glória a Deus. Irmã, Ana, pode falar. Como o irmão Alex falou, né, sobre a transformação, e é uma coisa que não foge, né, sobre isso. E em Salmo 51 ele vai falar, né, que quando Davi pecou, ele fala muito assim, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim, e um espírito inabalável. Então, mesmo que Davi, ele foi um homem escolhido por Deus, né? Ele foi rei. E mesmo assim, ele pecou. Ele errou com Deus. E às vezes, nós pensamos que quem serve a Deus, né, não pode errar. Não, quem serve, se o irmão Alex ou a irmã Letícia servir a Deus, pode jejuar, fazer tudo, mas não pode errar, nunca erra. Mas Davi servia a Deus, ele tocava a sua harpa, né, cantava, mas aconteceu que ele errou, ele pecou. E Davi, ele podia ter se afastado, podia ter fingindo que não tinha pecado, né, contra o que ele errou. Mas ele fez diferente, ele reconheceu o erro dele e ele se humilhou. E aqui, como eu li, né, que Salmo 51 fala que Davi pediu para Deus criar um coração puro e renovado. E isso, sempre que nós acordarmos, e aí essa palavra ela fala muito, né, que mesmo quando nós erramos, falhamos, e muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama, mas Ele ama sim. Mas nós devemos reconhecer o nosso erro, como Davi reconheceu o erro dele, e Deus perdoou sim ele. Amém? Glória a Deus. Uma observação antes da irmã Letícia dar continuidade, é aquilo que o nosso pastor Humberto, vem pregando. A questão de que Deus ele não vai te julgar apenas pelo teu pecado. O olhar de Deus não é apenas em relação ao ato do pecado, mas a minha reação diante da palavra. A gente vê Davi quando Natan chega e diz para ele, olha, esse que cometeu esses tipos de delitos foi tu. E Natan ali está trazendo algo de Deus para Davi, uma revelação de Deus, um juízo de Deus. E Davi, ao se deparar com o seu erro, através da palavra de Deus, Davi ele diz, pequei contra Deus. Eu estou perdido, o que eu fiz? Ele se arrepende, ele se sente angustiado com aquilo, triste, arrependido.
Então a posição dele diante do seu erro, ao se deparar com a palavra, é uma posição de arrependimento, e não como Saul, uma posição de desculpa, de argumentos, né, justificativas. Eu estava lembrando aqui, irmã Ana e irmão Alex, ali do começo da minha conversão, né? Que é bem... No começo é bem complicado. A gente demora, assim, a assimilar. É um processo, né? É um processo na nossa vida. E ali eu estava no começo da conversão, no processo de Deus para minha vida. E eu me lembro que eu gostava de usar as roupas muito justas. Eu gostava, né? Eu vim do mundo, eu vim do pecado. A irmã Letícia é bem vaidosa, né? Muito vaidosa. Então eu gostava das roupas mais justas, né? Bem apertadas. E depois de um tempo, Deus começou a falar, falava na palavra, falava em santificação, falava em santidade. E ali eu comecei a entender que aquela palavra era para mim, era para a irmã Letícia. Que as vestes da irmã Letícia não estavam agradando a Deus, né? E quando eu entendi aquilo, quando aquilo caiu no meu coração, eu sentia tanta vergonha de quando eu me lembrava daquelas roupas que eu colocava, e eu, misericórdia, como é que o pastor nunca falou nada disso para mim? Mas ele falava, ele pregava a palavra do Senhor. Só que naquele momento eu não tinha esse entendimento, eu ainda não tinha essa revelação, né? Não tinha ainda aberto o meu coração para essa palavra. Mas quando eu abri, quando eu entendi que Deus estava falando comigo naquele momento, né? Aquelas pregações, aquelas que nas quartas-feiras, né? Geralmente é culto de doutrina, né? Nas áreas e nas terça-feiras aqui. Então, eu ouvia, assim, sobre as vestes, eu ouvia sobre santidade. E, tipo, pra mim tava bom, eu tava me gostando, né? Eu tô me vestindo dessa forma, pra mim tá bom. E um dia Deus falou comigo, e eu comecei, antes de ir para os cultos, eu me olhava no espelho e ficava assim, mas essa roupa aqui, Deus não vai se agradar. Não tá bom assim. Não é o que Deus se agrada. E eu comecei a ver que Deus estava trabalhando em mim, que eu precisava me mudar daquela forma de me vestir. E daí eu tinha uma saia, que ela tinha uma racha atrás. E ela era bem apertada. E quando Deus falou comigo, eu peguei aquela saia, rasguei a saia e toquei no lixo, né? E eu ficava assim, com tanta vergonha, que nem a irmã Isabelle estava falando, a irmã Nicole, que não tem como tu te esconder de Deus. Não existe, não tem possibilidade. Tu pode te esconder do pastor, tu pode te esconder do teu líder, tu pode te esconder do irmão, tu pode te esconder da irmã, mas de Deus tu não consegue se esconder. E eu tinha tanta vergonha quando eu me lembrava, mas tanta vergonha, de que eu usava aquele tipo de roupa. Irmã Letícia, mas era lá no começo da tua conversão. Então, para a gente ver que quando a gente se converte ali, quando a gente baixa as águas, na verdade, né? Eu posso estar errado, irmão, pode me corrigir. Hoje eu vejo que não foi assim um encontro que tu teve verdadeiro. Tu baixou as águas, eu digo assim, né? No meu caso, né? Eu baixei as águas, mas na verdade eu não tive realmente um encontro com Deus ali naquele momento. Hoje eu posso dizer que eu estou tendo um encontro com Deus. Aleluia. Porque quando eu peco, eu estou vendo que eu estou pecando. Então eu tô me arrependendo daquilo. Quando eu faço algo que não é do agrado de Deus, quando eu vou lá e faço um designer na minha sobrancelha, mesmo que o pastor não sabe que eu fiz, e eu sei que está errado, eu errei. Deus não se agrada. Não posso modificar, porque Deus me fez dessa forma. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma tal forma que eu comecei a enxergar que não era da vontade de Deus. Deus não estava se agradando de mim daquela forma. Então, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar mais a vontade de Deus, quando a gente começa a ver que
o que Deus tem para a nossa vida, né? Que da forma que a gente está agindo, da forma que a gente está fazendo, não é como Deus quer. Que Deus não está se agradando, né? Então, Deus não se agradava do meu jeito, daquela maneira que eu estava me posicionando diante de Deus. Eu não estava me posicionando como uma serva de Deus. Então, Deus ele começa a trabalhar, ele começa a nos mostrar através da palavra, através das pregações. E quando a gente não está com o coração aberto, a gente não vai conseguir ver que a gente está errado. Nunca. A gente vai achar que a gente está bem. Se eu estou bem, Sim. se eu estou me sentindo bonita, se eu estou me sentindo bem, eu vou continuar tirando as pontinhas do meu cabelo. Lá em casa o que tem? Eu usar a saia acima do joelho, né? Mostrando as minhas pernas. O que tem? O que tem lá em casa eu botar uma regata? O que tem eu dormir de short? O que tem eu dormir de calça? Então, quem transforma, quem vai nos mostrando é a palavra, é Deus, o Espírito Santo que vai nos convencendo. E daí a gente não tem mais... aí a gente vê como a gente erra na presença de Deus. Aí a gente começa a ver, meu Deus... Então, naquela época, eu não tive encontro com Deus. Eu estou tendo agora que eu estou tendo conhecimento que eu pecava, que eu errava. E a gente se envergonha, né? Eu me envergonho, eu fico, que vergonha, meu Deus. Mas eu vejo também o amor que aquele pastor tinha pela minha alma. Porque ele poderia me chamar, ele é minha autoridade espiritual, poderia vir, meu pastor, irmã Letícia, né? A palavra de Deus não é assim, as suas vestes não estão corretas, não está certo. Então, ele poderia, sim, vir e me corrigir, falar, mas eu creio, hoje eu vejo, assim, que ele tinha um amor pela minha alma. Porque, de repente, se ele me falasse naquele momento que eu não estava de acordo, né, com a palavra de Deus, não estava conforme Deus se agrada, de repente eu não estaria mais hoje aqui, né? Não sei... Se ele pensava assim, se ele via dessa forma, né? Hoje eu penso dessa maneira, né? Que ele tinha um amor, ele teve um zelo, assim, pela minha alma para não me perder. Mas, e sabia que Deus uma hora ia, né, agir na minha vida, como agiu, né? Então, a gente vê, assim, o amor de Deus. E eu quero deixar essa palavra em 1 Coríntios 10, 23, que nos fala assim... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, eu posso fazer tudo, né? Eu posso ir lá, eu posso ir num barzinho lá tomar uma cervejinha, eu posso ir lá fumar um cigarrinho, fazer tantas coisas erradas, né? Eu posso ir lá trair meu esposo, posso fazer tantas coisas. O pastor não disse para mim que eu não posso fazer isso, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer isso. Muitas coisas eu posso fazer, mas nem todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convém fazer. Eu sei que não é certo, eu sei que é errado. Como é que eu vou pregar, como é que eu vou falar do amor de Cristo para minha família, falar que Jesus me libertou do cigarro, falar que Jesus me libertou da cerveja, falar que Jesus me libertou da vaidade, sendo que eu continuo da mesma forma, né? Então, a gente tem que olhar para Cristo, não assim, olhar, porque eu quero ser salva, eu não vou fazer porque eu quero ser salva. Não, porque tu ama Jesus, porque tu teve um encontro com esse Jesus, porque tu quer ser diferente, tu quer viver conforme a palavra de Deus te diz que tu tem que viver. Aleluia. Por isso a gente tem que buscar santificação, a santidade, né? Todos os cultos, quando o pastor prega ali aquela mensagem, né, maravilhosa, a gente tem que praticar. Hoje eu estava até falando pro meu esposo, tu tinha que estar lá no culto de terça-feira que o pastor pregou ali sobre, vai fugir um pouco aqui, né, mas só para testemunhar, né, que nos cultos Deus fala com a gente. E o pastor falando ali sobre as finanças, né, sobre a gente saber lidar com as finanças, semear. E daí eu estava falando para ele, seria muito bom se estivesse lá para ouvir, porque como ele está fazendo curso, né, sobre administração, então seria muito bom ele também ouvir.
E daí eu digo, olha o que Deus nos proporciona, né? Há muitas coisas, há ensinos maravilhosos, né? De homens que buscam a Deus. Então, tu não tá só indo num culto. Tu tem que ir naquele culto e praticar, né? Que foi o que o pastor falou, tem que praticar. Não é só apenas uma doutrina, não é só apenas tu não pode, não é apenas tu tem que te santificar. Tu não pode, não é apenas, tu não pode usar certa coisa, tu não pode, né? Tantas coisas, não é que eu não posso. A palavra me diz, eu tenho que me santificar. Se um dia eu quero, né, entrar na mansão celestial, se um dia eu quero sentar à mesa com o Senhor, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Glória a Deus. E obedecer Convém obedecer. Sim. Glória a Deus. Que coisa interessante, né, irmã Ana, irmã Letícia? Dentro de tudo isso que foi falado, tanto quanto uma, quanto pela outra, quanto pelas irmãs falaram antes, a gente vê então que, até algo que eu anotei aqui, a restauração não é voltar ao estado anterior, mas ser reconstruído pela graça em um nível mais profundo de dependência de Deus. Verdade. Quem cai e se levanta quebrantado, aprende a andar com mais vigilância. E observe que houve uma restauração na vida da irmã Letícia através de um encontro com Deus. Ela disse, né, que não tinha tido ainda o encontro com Deus, só depois, mas na verdade é que a salvação ela é gradativa. A gente vai crescendo, como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu sigo firme rumo ao meu propósito. E a cada passo nessa caminhada, Deus vai nos aprofundando mais, vai nos dando mais conhecimento, revelando coisas mais profundas de como nós vamos estar dentro do modus vivendi de Deus. Verdade. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, a irmã Ana falou muito bem de crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus, porque é Deus quem faz isso. A irmã Letícia citou algo que quando ela abriu o coração, aqui o salmista está abrindo o coração para Deus. Deus faz isso em mim. E ela passa a olhar no espelho e dizer, Deus, essa roupa te agrada? Esse comportamento te agrada? Com outras palavras, ela estava dizendo, Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Que coisa maravilhosa é isso. E nisso nós vemos que pureza não é apenas o estado físico. A irmã já estava na igreja, já estava ali congregando, já estava vivendo, mas existia só uma aparência. Já tinha se batizado, mas existia ainda a necessidade de uma transformação interior no coração, de já não amar mais aquilo. Não Exatamente. Adianta, não basta apenas botar o terno, a gravata, ou bem arrumado, mas o meu coração não está desejando isso. O coração está longe de Deus. Exatamente. Ana, falar, irmã? Como a irmã estava falando, né, sobre as roupas dela, né, e também fala, né, que Deus, ele nos perdoa, mas ele também quer dizer que Deus nos perdoa, mas ele corrige nós. Tem que tirar o celular daí. Tira o celular. Mas ele nos corrige, né, como corrigiu Davi. E muitas vezes nós pensamos que, mesmo que eu errei, tô quebrado, assim, tô no fim do poço. E Deus não vai me usar, mas Deus usa os quebrados. Por quê? Porque o que acontece? Quando nós somos sinceros, né, com Deus, Deus nos perdoa. E Deus cada vez vai nos usar assim. Muitas vezes nós pensamos que não vai usar porque nós erramos, falhamos, mas nós reconhecemos nosso erro e Deus com certeza usa cada um dos irmãos. Glória a Deus. E daí então
mediante a tudo isso, entra a graça e o perdão do pecado. Né? Vamos ler 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, que vai nos revelar algo maravilhoso, que eu tenho, algo que eu tenho, você tem, as irmãs aqui têm, e de graça ainda. O preço já foi pago, já pagaram por este advogado que nós temos à nossa disposição, desde que ele encontre um coração disposto ao arrependimento. Quem encontrou? 1 João. Capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus, que coisa maravilhosa isso, né? Então, nisso também, nós vemos que Jesus, ele é o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Então, a graça, ela não é licença para pecar, mas ela é um socorro para levantar quem caiu. Então, usar o exemplo da irmã Letícia, que ela contou aqui, né? A graça não servia para ela continuar com aquela vestimenta. A graça não era para o irmão Alex, que vinha na igreja com um vício de cigarro, de álcool, dizer, não, eu vou aqui participar da Santa Ceia, eu vou aqui cooperar, às vezes eu vou até ali passar ali na frente, pegar o microfone e falar alguma coisa, dar um testemunho, né? Porque no tempo de Deus, Deus vai me libertar desse cigarro. Não é isso que a graça está dizendo. A graça, ela está nos mostrando que ela é um socorro para levantar aquele que caiu, para aquele que está caído. Então a graça de Deus, a graça educadora, glória a Deus, escola Glória bíblica, a Deus. né? Essa escola bíblica a gente Não vive. não vive, não tem como ser crente, irmão, sem escola bíblica. Então essa graça educadora, ela vai te revelar, ela vai te mostrar, não, olha, isso aqui não agrada a Deus. E daí a gente começa a batalhar, a gente começa a lutar e dizer, Deus, eu não quero viver nisso aqui. Você não foge mais de Deus quando você não se esconde mais de Deus como Adão e Eva. Muito pelo contrário, você vai ao encontro de Deus. Porque você sabe que você tem um justo advogado. Você vai dizer para o advogado, eu estou com esse problema aqui. E eu vou ser condenado à morte por causa desse delito. Esse delito me condena à morte. Advogado, eu preciso que o Senhor advogue a minha causa. Eu vou confessar aquilo que eu falei, aquilo que eu errei. Mas eu preciso que o Senhor advogue a minha causa. E esse advogado é o melhor de todos. É verdade. E o mais caro de todos. Só que já foi pago. Já está pago. E agora ele entra com esse poder de não apenas nos libertar daquela condenação, não apenas de nos dar ali a absolvição daquele caso, mas também de nos dar condições de não tornar a pecar. Que coisa maravilhosa. Pode falar. Glória a Deus. Eu estava me lembrando aqui, irmão, também. Tinha uma época na minha vida, né, que eu falava uma palavra bem feia. Que eu era muito irada, né? Eu ainda sou um pouco braba, mas eu não sou mais tão irada. Eu sou braba ainda, mas Deus está trabalhando no meu coração. Estou orando muito para isso. Mas eu era muito, muito braba. E eu falava uma palavra muito feia lá em casa. Não era assim, um palavrão, mas era uma palavra que não agradava a Deus, né? E quando eu falava aquela palavra ali, e quando passava aquela ira, sabe, aquela brabeza, e o Espírito Santo falava para mim, não, minha serva, tu é minha serva. Minha serva falando assim. Vinha isso na minha mente, sabe? E eu parava assim, e eu ficava envergonhada por causa das minhas filhas, porque eu estava ensinando elas no caminho.
Eu pregava, eu falava, né? Não, isso é errado, não pode falar assim, não. E daí, com um pouco naquela ira, eu não me controlava e falava essa palavra feia. E o Espírito Santo de Deus me mostrava que eu estava errada. E na hora, irmão, será que eu pensava assim, ai, Deus não me ama mais, Deus não vai querer mais me usar, Deus não vai nem me olhar mais quando eu entrar na casa dele? Não, Deus continuou me amando. Por quê? Porque eu consegui ainda ouvir a voz do Espírito Santo me corrigindo, e daí eu comecei a orar, comecei a colocar isso em oração. Eu comecei a falar, Senhor, me ajuda a não falar mais essa palavra, Senhor. Eu não quero mais falar isso, eu não quero mais que essa palavra saia da minha boca, porque eu sou tua serva. E, né, e da mesma fonte não pode jorrar, né, 2 tipos de água, né? Então eu quero continuar, eu quero que o Senhor me transforme, eu não quero falar, não quero ter esse tipo de palavreado, né, na minha boca. O Senhor já me libertou de tantas palavras horríveis. E eu sei que é uma palavrinha, mas não existe pecado, pecadinho, né? Pecado é pecado. E eu quero que o Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, me liberta dessas palavras. Eu não quero mirar ao ponto que eu fale isso. E Deus começou a trabalhar e eu esqueci que eu comecei a orar, né? Orei em questão acima disso, né? E daí eu vi que eu não falava mais aquilo quando eu ficava braba. Eu não falava mais aquilo. E eu fiquei muito feliz e assim, Senhor, muito obrigada, Senhor. Eu não falo mais isso. Então tem coisas assim que às vezes não é só na tua veste, não é só no tu fazer uma sobrancelha, não é só no tu jogar um futebol, jogar um vôlei, fazer coisas assim que não agradam a Deus. Não é de tu passar uma base na unha, fazer uma francesinha lá escondida, não, sabe? É de tu reconhecer que tu errou e tu não quer mais aquilo ali, porque tu é uma serva de Deus. Senhor, né? Tu pagou um preço pela minha vida, pela minha alma. Eu não quero mais fazer parte disso, eu não faço mais parte disso. Eu sou tua serva. Então é de tu reconhecer diante de Deus que tu não quer mais pecar, tu não quer mais viver daquele pecado ali. E muitas vezes a gente não, né, muitas vezes que nem as minhas vestes, muitas vezes tu não quer tirar aquilo da tua vida, porque tu tá te sentindo bem com aquilo. Que nem o pastor falou hoje, quando tu peca, o que é bom para ti, tu não vai querer renunciar. Tu tá pecando, tá bom aquilo para ti. Mas quando tu sabe que tu tem que renunciar, dói. A renúncia, ela dói. Né? O pecado, a tua carne, ela quer continuar sempre fazendo aquilo ali. Gerando prazer. Isso, tu tá bem, tu tá feliz, tu tá, né? Ai, não dá nada, ai, o pastor não tá vendo, ai, não. Mas Deus tá vendo. Que nem a irmã Isabelle falou, não existe, não tem possibilidade de tu te esconder de Deus. Tu não vai conseguir. Pode tu te esconder do teu esposo, da tua filha, do teu filho, do teu líder, mas o Senhor, o maior, ele tá vendo. Né? Que nem a minha filha relatou sobre um jovem que ele é um servo de Deus, né? E lá na escola dela ele estava fazendo troca de gênero, que é sobre que tem todo o final de ano, tem na escola, né? Agora fugiu a palavra. Tem um trabalho lá, umas gincana que eles fazem na escola. E daí de formatura do final do ano, né, do terceirão. E esse menino, servo de Deus, foi lá e participou de troca de gênero. E ela ficou apavorada, ele de vestido, de tiarinha no cabelo. Então, imagina, é uma coisa que ele ainda não sabe, ele se inclina ainda para essa área, ele se inclina para o pecado. E às vezes a gente está ali se inclinando, e não se arrepende, não se converte, não pede perdão para o Senhor. E Deus não quer, né, não quer isso da nossa parte. Deus quer que nós nos convertamos, que Ele morreu por nós, Ele verteu o sangue dele. Glória a Deus. Amém? Amém. Glórias a Ti, Jesus. Vamos fazer um intervalinho novamente. Glória a Deus. Já a gente retorna.
frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita. Glória a Deus, glórias a Jesus. Retornamos, nós tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, mas Deus na frente, Deus está no controle de tudo. Glórias a Jesus. E agora está aqui com nós também o irmão Jobson. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Jobson. Glória a Deus. Então, continuando, já pequei, será que Deus ainda me ama? Glória a Deus. Para concluir só ali aquele trechinho que nós estávamos concluindo. Glória a Deus. O diabo acusa dizendo, você caiu, Deus te rejeitou. Mas o Espírito Santo convence dizendo, você caiu, mas há sangue que purifica. A diferença está em quem você decide ouvir. Glória a Deus. E também, meus irmãos, o perdão de Deus ele é imediato para quem se arrepende sinceramente. A graça nos levanta e nos ensina a viver em santidade. Glória a Deus. Meus irmãos, agora aqui com o irmão Jobson, nós vamos estar falando da segunda etapa, ou melhor, da última etapa deste estudo, e nós ainda queremos cantar um hino no final desta programação. Glória a Deus, também orando. Agora, depois de toda essa caminhada neste estudo, que nós falamos então o peso da culpa escondida, a pureza e a restauração, também nós falamos sobre a graça e o perdão. Mas e agora? Vivendo sem condenação, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. E viver sem condenação não significa viver sem disciplina, mas significa viver sem o peso daquela condenação que nós tínhamos, né, que era eterna. O segredo é andar no Espírito. E para isso nós temos lá Gálatas, capítulo, glória a Deus, capítulo 16, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler este versículo, o irmão Jobson vai estar lendo, e logo em seguida ele vai estar trazendo aí aquilo que Deus já revelou para ele sobre este assunto. Gálatas capítulo 5. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe grandemente quem está acompanhando essa live. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Segundo Paulo disse aos Gálatas, isto vos digo, andeis
no Espírito, não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem contra aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois se opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Amém? Glória a Deus. Então, resumindo ali, né, dentro disso que nós estamos falando, andar no Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito. E isso vai nos livrar de toda essa dificuldade, de todas essas oportunidades que damos para o nosso inimigo nos acusar. Né, irmão Jobson? Exatamente. Nós vemos que a partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito, não somente pela carne, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes aqui na Terra. E também nós temos o poder, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da direção dele, de batalhar, não mais sozinhos, como outrora batalhávamos, mas sim com o poder da graça de Cristo, que nos perdoou, que nos lavou. Que nós vemos que Paulo, quando ele fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, quando ele começa no versículo 16, andeis no Espírito, não satisfareis os desejos da carne. Aqui ele estava dando um conselho aos Gálatas, porque ele sabia que os Gálatas, que a igreja de Galácia, em Galácia, ela poderia, os cristãos nela, eles poderiam pecar, eles poderiam errar em sua antiga natureza, em sua natureza corrupta, corrompida, carnal. Mas se fossem guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, segundo Paulo também era guiado, eles não seriam perfeitos, mas sim eles teriam um novo alvo, uma nova direção. Não seria mais eles a dirigir os passos de si mesmos, não seriam mais eles a batalhar contra as suas próprias concupiscências, mas sim o Espírito Santo os capacitando para que eles conseguissem lutar contra a sua própria carne, contra a sua própria inclinação carnal. Que nós vemos que Paulo prega sobre alguns frutos do Espírito, obras da carne. Nós vemos que em todas as obras da carne, o Espírito de Deus nos capacita a lutar contra cada um deles. Quem diz que é impossível lutar contra os frutos da carne, este não tem total instrução da palavra de Deus e dessa revelação que veio a Paulo, nosso irmão. Porque o Espírito de Deus nos dá a capacidade para lutar contra o pecado. O Espírito de Deus nos dá a capacidade para lutar contra os frutos da carne, contra as obras da carne. E é claro, lutando contra as obras da carne, nós venceremos, permanecendo constantes com fé, com a convicção da vitória em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Nós venceremos as nossas corrupções carnais, aquilo que luta contra o nosso espírito todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então, irmão Jobson, nós entendemos o quê? Nós somos falhos, como o irmão falou. A igreja de Galácia, ela pecava, assim como a igreja de Corinto, assim como a nossa igreja, assim como nós pecamos. Né? Quando nós falamos, a igreja pecava, os membros da igreja cometiam erros, cometiam suas falhas, seus pecados. Mas, o que acontece? Mediante ao pecado, eles eram acusados pelo inimigo. Aí, o que acontece? Eles se sentiam oprimidos, tristes, desanimados. Nós entendemos que isso é uma estratégia do inimigo, que nós precisamos levar a Deus este pecado. Aí Deus nos perdoa. Aí Deus nos traz a paz, nos traz a vitória sobre aquele pecado. Só que agora chega esse momento em que nós já tivemos o novo nascimento, já tivemos o encontro com Deus, já conhecemos mais de Deus, estamos num caminho em busca
da mente de Cristo, em busca desta revelação, de fazer a oração que Davi fez, e que depois a irmã Letícia aqui mencionou que também fez com as suas palavras, que é cria em mim, ó Deus, né? O versículo que a irmã Ana citou. Não o estado que estava Adão e Eva de se esconder de Deus, muito pelo contrário, ir ao encontro de Deus, colocando a sua situação. E daí Deus perdoa, Deus derrama da sua graça, e essa pessoa agora é uma nova pessoa. Agora ela consegue vencer aquele pecado, ela consegue olhar para aquele pecado e dizer: como eu vivia daquele jeito, como a irmã falou, como eu olho hoje, meu Deus, como é que eu vivia daquela maneira pelas ruas por aí. Que vergonha andar daquele jeito, mas graças a Deus que me livrou, graças a Deus que mudou a minha vida. Mas e agora, daqui para frente, como é que vai funcionar? Daqui para frente, como é que eu vou viver? Daqui para frente, como é que eu vou fazer para não cair mais neste erro, para vencer essa natureza terrível? Aí é o que o irmão Jobson acabou de relatar, sendo guiado pelo Espírito, sendo fortalecido, sendo ensinado, sendo conduzido pelo Espírito a vencer as obras da carne. Glória a Deus, irmão Jobson. Glória a Deus, aleluias. Nós vemos que, guiados pelo Espírito de Deus, nós somos cristãos melhores. Nós vemos que sem a direção do Espírito de Deus nós não seríamos nada. Sem a direção do Espírito de Deus, nós permaneceríamos no mesmo pecado. Nós não teríamos uma visão mais amplificada do que Cristo quis ensinar. Cristo ensinou que a dor, o nosso Deus, o Eterno, o Deus Pai, Ele usa a dor muitas vezes para moldar. Às vezes a dor da vergonha pela confissão de um pecado. Às vezes a dor da vergonha pela exposição do que você tem por dentro. Nós precisamos entender que Cristo veio à Terra e pregou as boas novas. E pregando, o que ele mais condenou foi a hipocrisia. Ele chamava os fariseus sepulcros caiados, bonitos por fora, feios, podres, cheios de ossos secos por dentro. Nós vemos que se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos a postura da transparência de Cristo, ser por fora o que é por dentro. Assim nós temos total convicção da nossa fé que nós estamos no centro da vontade de Deus. Se nós não tivermos vergonha dentro de nós, de revelar o que somos por dentro, até os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Meus irmãos, meu irmão, irmãos que estão assistindo nesse momento, você que está assistindo essa live, que talvez não congrega, Deus, Ele veio ao mundo para salvar, Ele veio ao mundo para curar. Nós vemos que o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é extraordinário, meu irmão. É extraordinário porque Ele nos dá a oportunidade de buscar este Espírito, de ser guiado por este Espírito. E guiados por este, herdaremos o reino de Deus, teremos um coração puro. É isso que Cristo pregou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! Esse Espírito, ele está dentro de uma ação de Cristo. E Cristo, ele diz: rogarei ao Pai que envie o Espírito Consolador. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Aleluia. Plano, esse projeto. Pode continuar. Maravilha, maravilha. Como eu estava dizendo, meu irmão, nós vemos que a raiz de todo mal nem sempre é pelo pecado que não é exposto, mas sim pela vergonha de expor o pecado. Pela vergonha e pelo orgulho, na verdade. Porque por uma parte é vergonha, porque os homens saberão, todo mundo saberá. Nós temos o papel de uma pessoa que busca Deus, mas por dentro não é uma pessoa que busca tanto, tem problemas, tem falhas, tem defeitos, e ela tem, por um lado, vergonha de expô-los, de expor, e por outro lado, esta pessoa tem orgulho de não desmontar a posição que ela moldou diante aos homens. E é isso que Cristo, Paulo, cheio do Espírito, nos ensinou, a transparência.
Nós cremos que os guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus sempre nos guiará para aquilo que nos aproximará do centro da vontade do nosso Deus. E muitas vezes é necessário a dor da vergonha. É necessário, amados, é necessário a dor da vergonha para que venhamos a entender que não nos dominamos, que não nos guiamos, mas sim Ele nos guia. O Espírito Santo nos guia e nos ensina. Mesmo que por intermédio da dor. Você que está ouvindo, mesmo que por intermédio da dor, da vergonha, da confissão de um pecado, Deus tratará nessa dor e você será um cristão melhor, com um coração puro e reto diante ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu lembro daquele velho exemplo que é muito falado. O Saul, não, Samuel, vai junto comigo para que o povo olhe e ainda me enxergue com respeito. Vai ver que tu está comigo, está tudo certo. Ele não se preocupava em tratar com Deus. Ele não se preocupava em abrir um espaço para que Deus viesse mudar aquela natureza dele, né? Agora, a gente vê Davi. Davi passa por toda a consequência do seu pecado, mas passa arrependido. Passa querendo, né, ter uma reconciliação com Deus. Olha a diferença disso, né? E nós vemos isso que o irmão Jobson estava falando, aquilo que acho que Davi mesmo fala, né, no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram Aleluia. os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha que coisa terrível, né? O calar desse pecado, ele vai matando, ele vai corroendo a pessoa. Agora, quando nós entendemos, não, eu preciso reconhecer, eu preciso assumir, eu preciso entender que a minha vida com Deus é muito mais importante do que a minha posição, do que a minha aparência, do que o meu nome. Meu nome não é nada, né? O que eu preciso é estar em paz, de bem com Deus. Hein? Aleluia. Está totalmente certo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Meus irmãos, eu sei que o irmão Jorge tem muita coisa aí para trazer. Glória a Deus. Mas nosso horário voa. Glória a Deus. Pode trazer mais algo aí que o irmão tem. Depois a gente vai estar trazendo a nossa conclusão. E daí depois nós queremos ainda louvar Deus com hinos e bom hino e concluir a nossa live. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. O segredo está em andar em espírito, como nós já falamos. Romanos, com a base em Gálatas 5,16. Nós vemos que a graça de Deus não somente nos perdoa, mas sim ela nos dá capacidade para vencer o pecado pela força do Espírito. É claro, nós vemos que até a consumação, até que venhamos a ter um corpo glorificado, até que venhamos a ter um corpo espiritual, nós ainda não temos. Nós somos carne, alma e espírito. Até que venhamos a ter, a chegar lá no final da carreira, como Paulo gostava de dizer, nós precisaremos batalhar diariamente. O erro, muitas vezes, da geração atual, irmão Alex, até dos cristãos, na maioria das vezes, é pensar que a batalha que a guerra está vencida por um dia de santificação, sendo que tem outro depois. Então, Deus, Ele não está importado, isso agrada a Deus um dia de santificação, sim. Mas e depois desse dia? Será que haverá constância? Porque a fé não é outra senão a constância, a persistência, fé. Então, aquele que crê, a crença, esta fé, ela é persistente, ela persiste na mesma revelação, não abre mão da mesma revelação. Ela não abre. Isso Deus quer ver em nós, cristãos. Deus quer ver em nós, cristãos cheios de fé genuína, não fé temporária, como a água de um copo furado, quebrado, que escoa, e daqui a pouco o copo está vazio de novo. Nós vemos, irmão Alex, nós vemos que infelizmente muitos estão desta forma, desta maneira. Nós vemos, amados, que muitos estão assim.
eles santificam num dia e pensam que já estão bem com Deus só porque santificaram num dia. E no outro, o que faz? Vocês lembram daquele louvor? O que viemos fazer aqui? Viemos adorar a Deus. Agora a pergunta, o que vamos fazer depois aqui? A pergunta que todos devemos fazer um para o outro. Uma coisa que eu tenho falado e que está vivo no meu coração, eu não quero sentir apenas a presença de Deus, eu quero viver na presença. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para a gente poder louvar a Deus com um hino, eu vou estar lendo aqui a conclusão, nós anotamos, culpas escondidas, isso seria um resumo, culpas escondidas adoecem a alma, mas a confissão traz a cura. Pureza e restauração são possíveis em Cristo. Ele não só limpa, mas transforma. Graça e perdão não são desculpas, mas convites para recomeçar. Romanos 8:1 nos garante que não há condenação para quem está em Cristo, desde que escolha viver segundo o Espírito. Então, estar em Cristo e viver segundo o Espírito. Então, com isso, nós poderíamos resumir que o jovem que pecou e se arrependeu não é um derrotado. Não, você, jovem, não jovem, independente disso, se você pecou e se arrependeu do seu pecado, você não é um derrotado, não se envergonhe, não se afaste de Deus por causa disso. Porque você é alguém que conheceu a forma mais profunda da misericórdia de Deus. Olha que coisa linda. Pecar e se arrepender do pecado é conhecer a forma mais profunda da misericórdia de Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram com nós. E agora eu vou estar dando espaço aqui rapidamente para os jovens cantarem um pedacinho de um hino. Eles não vão poder cantar o hino todo por causa do horário. E vão estar despedindo essa live aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima live da minha parte. A irmã vai dar um cortezinho ali, os jovens vão estar louvando a Deus aqui para concluir a nossa live. Deus abençoe. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, eu só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa,
frente não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre em de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deus abençoe grandemente todos vós que estiveram aqui. Amém? Que a paz e a graça do Senhor esteja Deus convosco. abençoe cada Glórias um de a Deus. vocês. Amém. São eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.